segunda etapa da nossa disciplina, onde a gente vai ver a parte da representação tridimensional usando como ferramenta o SketchUp. O SketchUp era um produto da Google, ele se chamava Google SketchUp, que foi quando ele popularizou bastante, assim, no meio dos profissionais de design, arquitetura, e ele era gratuito, então era fantástico, né? A gente poder baixar e fazer os desenhos, e ele é muito fácil, ele é muito intuitivo a utilização. Então, isso popularizou bastante. Em algum momento, a Google não teve mais interesse em desenvolver o produto, confesso para vocês que não sei porquê, e aí ele foi comprado por uma empresa chamada Timberlake, nem sei falar o nome. Enfim, aí hoje eu tenho uma versão dele free, que eles chamam, que é a versão web, e tem uma versão paga, que é a versão Pro, tá? Aí, antigamente, eu tinha a versão Make, que era uma versão livre, né? Só que ela era instalada no computador, que é uma versão mais antiga, que é a que eu uso, que é a que vocês vão usar, quem estiver usando o Labinf, é quem vai usar essa versão também. E eu vou disponibilizar o link para vocês fazerem o download dela. Ela é uma versão gratuita, né? Sem problemas. A versão Pro é a versão paga, ela permite que eu leia arquivos do AutoCAD, então ela tem umas outras facilidades, mas que para nossas tarefas aqui a Make e a Web vão atender tranquilamente. Depois eu vou fazer um vídeo falando da Web, quem quiser, quem for usar o SketchUp Web, tá? Então, bora lá. Eu vou começar no início mesmo. Então, eu vou abrir o SketchUp, que usa o 17, ele tem avaliação Pro gratuita, essa aqui vai me dar 30 dias. Aí eu tenho a opção Free, que é essa da Web, é Trimble, o nome da empresa, tá? E aí eu vou começar a usar o SketchUp. Tá? Então, de vocês provavelmente vai abrir algo semelhante a isso. Aqui em cima eu tenho minha barrinha de menus, arquivo, novo, abrir, salvar como, e essas outras informações que a gente vai vendo. Editar, visualizar, a câmera, o desenho, ferramentas, janela, ajuda. E aqui vem uma ferramenta que a gente chama de primeiros passos. A área de trabalho, tá? Essa área de trabalho ela pode ser visualizada de outras formas, depois a gente vai ver disso. Ele vem com esse bonequinho que a gente chama de calunga. Ele trabalha com os eixos cartesianos também, mas ele não chama de x e y, mas por analogia a gente faz, por causa do AutoCAD. O vermelho seria o x, o verde seria o y e o azul seria o z. Aqui embaixo ele dá também aquelas informações com relação ao comando. Aqui, como não tem nenhum comando ativo, ele está dizendo que selecione objetos, pressione o Shift para ampliar a seleção, arraste o mouse para fazer múltiplas seleções. Vamos falar sobre seleção lá na frente. E aqui as medidas, quando a gente for utilizar. Não necessariamente eu preciso clicar nessa caixinha para digitar a medida, ou toda vez que eu entrar com valores, ele automaticamente já leva para essa caixinha. O mouse, tá? Esse botãozinho do meio do mouse também tem a função igual no AutoCAD do zoom, ou seja, se eu rolar para cima, ele aproxima, se eu rolar para baixo, ele afasta. Mas se eu apertar esse mesmo botãozinho do meio, eu apertar e rodar para um lado, para o outro, para cima, para baixo, ele orbita, que a gente chama, né? Vai orbita no desenho. Ok? Eu vou pedir primeiro que vocês abram um conjunto de grandes ferramentas. Então, aqui, visualizar, barra de ferramenta, conjunto de grandes ferramentas, vai abrir aqui, fechar, que é o que a gente vai usar mais. E se vocês arrastarem aqui para o lado, ele deve condensar aqui.
Por que eu pedi? Porque da maneira semelhante com o AutoCAD, ele está aqui agrupando os comandos, os principais comandos que a gente vai usar, e assim fica até mais fácil para eu poder explicar eles para vocês. Como eu falei, eu vou falar aqui rapidinho deles. Como eu falei, no caso aqui no SketchUp, eu tenho uma ferramenta exclusiva para seleção, tá? As ferramentas de desenho, elas estão agrupadas nesse conjunto aqui. Eu tenho as ferramentas de edição aqui, eu tenho as ferramentas de ajuda, medir, para tirar ângulo, enfim, cotar texto. E aqui eu tenho as ferramentas de visualização, o orbitar, que é o mesmo que vocês fazem no mouse, o pan, que arrasta para um lado e para o outro, enfim, a gente vai falando mais lá para frente. Tá? Hoje eu vou focar nessas ferramentas de desenho, por onde começa, né? Então, essa aqui é a mais comum, a linha. Então, com a diferença que toda vez que ela aparecer assim pretinha, significa, aqui embaixo já está dando mais ou menos o comprimento dela, tá? Mas a hora que ela aparecer assim verde, não sei se vocês conseguem enxergar, aí significa que ela está travada e que ela está paralela ao eixo verde, no caso, né? A gente considerava o eixo Y. Eu vou trazer ela aqui para baixo, travou no vermelho, significa que ela está paralela ao eixo vermelho. E se eu subir, ela vai estar paralela ao eixo azul, tá? Então, eu não tenho F8 aqui, eu tenho esse sistema muito simples de travar no ângulo, ok? Então, se eu quiser aqui essa linha com 2, eu vou digitar 2. Vejam que eu não necessariamente levei o mouse para a caixinha, tá? Só digitei. E aí, como eu saí, né? 2, dou Enter, ele vai fazer, tá? E aí, se eu fizer para o outro lado aqui, 2, vai fazer. E aqui para baixo, 2, vai fazer. E para eu fechar, ele automaticamente já tem essas ferramentas de precisão. Eu também não consigo ligar e desligar como é no AutoCAD, tá? Ó, tô pegando a extremidade. E a hora que ele pinta, assim, significa que ele fechou uma figura e que além das arestas, que são as linhas, ele criou uma face, tá? Isso é importante por conta do conceito do 3D, tá bom? Eu posso criar figuras que não estão fechadas. 2, 2. Tá? Dou Enter para... Desculpa, dou ESC para sair do comando aqui, nesse caso. Tá? Outra coisa importante ainda dentro desse processo de linha. Se eu quiser fazer uma linha fracionada, do tipo assim, 1,5, 2,5, eu não vou mais usar o ponto, eu vou usar a vírgula. Então, dá 2,5. Tá? 2,5. E se eu quiser desfazer a última linha, Ctrl Z. Tá? E aí, vou começar de novo. 2,5. 2,5. E aqui ele fecha. 2,5. Ok? Usando aqui o orbital. Dei uma pausa no vídeo e façam quadrados de 2, quadrados de 2,5. Tá bom? Vamos agora, dentro ainda dessa questão da linha, se eu quiser continuar construindo isso em 3 dimensões, eu posso, tá vendo? Ele já vai começar. E a precisão também, ela pode nos ajudar. Eu estou aqui fazendo uma linha paralela no eixo verde e ele, de vez em quando, está buscando umas linhas tracejadas, não sei se vocês viram. Ele busca o ponto, ó, tá ok, ele está buscando uma linha tracejada em relação a esse ponto daqui, dessa outra figura. Imaginem que eu quero fazer uma linha, eu não sei esse tamanho, e eu quero fazer a linha do mesmo tamanho dessa de baixo, mas aqui em cima. Então, eu vou fazer a linha no eixo verde, e eu vou só encostar, gente,
E eu vou arredar para cima, tá vendo que ela está saindo tracejada? E aí ela dá uma travadinha, vocês vão sentir isso quando vocês desenharem. Ela deu uma travadinha, eu posso explicar. Ela fez a linha exatamente do tamanho da de baixo, perpendicular no eixo Z, né, da terceira dimensão, àquele ponto que eu tinha estipulado. Então, eu posso, com isso, ir criando. Ó, agora eu quero que ela faça desse tamanho aqui. Eu encosto só e arrasto. Arrasto. E eu espero ficar azul, porque ela está no... Ó, agora, tá vendo? Ela tá azul e tá com um tracejado vermelho. Então, tá certo. Então, a gente precisa ter este cuidado. Com isso, olha só, gerei a minha figura tridimensional apenas com linha, tá bom? Essa outra ferramenta aqui, ela vai fazer desenhos à mão livre. Eu preciso manter o mouse pressionado, não posso soltar. E se eu encostar perto, ele vai criar uma figura disforme e tal, mas que pode ser, de repente, gerado a terceira dimensão dela. Depois eu vou explicar isso melhor, tá? Mas é uma figura plana, vocês conseguem entender isso, né? Retângulo, gente, retângulo quadrado, tá? Vejam que ele está abrindo aqui para mim a prévia da dimensão desse retângulo, enfim. Aí ele está dando 1,07 m, ou seja, aqui no meu caso ele já está configurado para trabalhar com metro, tá? Ponto e vírgula 1,91. Ou seja, aqui, em vez de usar a vírgula para dividir o tamanho de x e y, eu vou usar ponto e vírgula para dividir o tamanho de eixo vermelho, eixo verde. Então, eu quero o mesmo quadrado de 2 por 2. Então, 2, ponto e vírgula, 2, ele vai fazer o quadrado para mim, tá? Quero o quadrado de 2,5 por 2,5. 2, ponto, opa, 2,5, ponto e vírgula, 2,5. Recapitulando. 2,5, ponto e vírgula, 2,5. Tá bom? Então, aqui eu fiz o mesmo retângulo, tá? Esse retângulo giratório, ele é utilizado para a gente fazer ele inclinado. Eu vou explicar isso mais lá na frente para vocês. Círculo. Minto, vamos fazer aqui. Dá para fazer aqui. Vou fazer aqui 2, tá? Façam aí, deem um pause e façam. Vamos acompanhando comigo. Se eu fizer um retângulo, se eu usar o retângulo daqui, ele sempre vai fazer bidimensional, ou seja, ele vai fazer em relação ao eixo x e y, em relação ao eixo x e z, ou, tá vendo assim, dessa forma. Esse tridimensional, não, ele vem, selecione o primeiro campo, vou selecionar aqui, selecione o segundo canto, aqui, e aí ele já automaticamente me diz se eu quiser ele inclinado na base do transferidor, por exemplo. Criar assim. Ou ainda, dessa forma. Deu para entender? Vou desfazer aqui, Ctrl Z. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Tá? Então, experimentem aí. Dá um pause no vídeo e experimentem. Ao contrário do retângulo que a gente fez no AutoCAD, toda vez que eu faço com a ferramenta retângulo, automaticamente as linhas se tornam independentes. Tá vendo? Estou clicando aqui, elas vão aparecer independentes. Tá? Círculo. Ponto central e raio. Gente, não tem muito mistério. 2 metros de raio, vou te fazer aqui. 1 metro de raio. E se eu quiser um raio fracionado, vai ser vírgula 1,5. Tá?
ou 0,5. Não tem muito erro. Polígono, aqui eu não tenho muito como escapar. Número de segmentos aqui, 6. Se eu quiser 8, eu vou digitar. Eu vou dar o ponto central e a extremidade. E aí ele está circunscrito dentro desse círculo. Ele automaticamente já está me mostrando, não sei se vocês conseguem enxergar o círculo tracejado. Esse, infelizmente, eu não consigo mudar para face, como eu consigo no AutoCAD, então aqui eu vou dar 1 de raio, ele vai ter feito esse círculo com raio de 1, e aí eu não tenho como saber que tamanho estão essas faces do polígono, tá? Fazer com o polígono triângulo. Antes de clicar, ele me pediu o número de lados, 3, ponto, e aí ele está inscrito dentro do círculo, tá? E eu vou dar raio 1, vai fazer o triângulo com raio de 1. Arco. Eu tenho algumas formas de fazer o arco. Eu tenho essa primeira, onde eu tenho um ponto central, o início do raio e o final do raio em relação a um ângulo. Tá vendo? Eu estou fazendo 1/4 de raio certinho aqui. Ou se eu continuar, eu estou fazendo metade, 1/4 de raio, não, 1/4 de círculo. Ou eu estou fazendo aqui meio círculo. Ou eu estou fazendo aqui 3/4 de círculo. Ou eu vou fazer aqui inteiro, que não é o caso. Tá? Vocês conseguem enxergar aqui o transferidor? Deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho 5 graus, 15 graus. Ele dá uma travadinha, gente. Vocês vão sentir isso como vocês fizerem. 15, 20, 30. Estou uma coisa errada. Aqui é 45. 10, na verdade, 10, 20, 30, 45, é isso, tá? Desculpa, não é assim. 10, 20, 30, 45, que é até a metade, tá? E ele vai travando nos ângulos. Ele mostra bem aqui embaixo, ó. Vamos lá, de novo, Luciana. 15, 30. A pessoa não sabe mais usar transferidor. Olha aí, é vergonha. 45, 60, 75, 90, tá? Então, eu quero aqui a 60 graus. Ele dá uma travadinha, eu dou um clique, tá? Então, eu fiz aqui um arco, onde eu sei, eu posso ter estabelecido um raio, vou aqui botar 1 metro, tá? De raio, e estabeleço um ângulo que eu posso digitar clicar no transferidor, eu digito aqui. Eu quero 20. Então, eu digito 20, ele vai fazer, tá? Deixa eu fazer aqui de novo. Vou fazer com raio de 2. Bem grande aqui, e eu vou digitar 20. Vocês viram que ele fez 20 para baixo ou para cima? O que vai determinar? Ele não tem aquela diferença de horário ou anti-horário. O que vai determinar é a minha posição do mouse. Se eu arrasto para cima, se eu arrasto para baixo. Tá? E dê um pause e façam aí. Um arco com raio de 1 e ângulo de 20. Um ângulo de 30. Experimente. Pause e experimente. Vamos voltar aqui para o arco. Esse outro arco aqui, que é o mais comum, tá? Arco, onde eu tenho ponto inicial, vou procurar o verde, ponto final e a flecha. Esse é o mais comum dos arcos que a gente vai trabalhar nos nossos desenhos, tá? Ponto inicial, se eu tiver no eixo travado aqui, vermelho, tá vendo? Travou. 2 metros. Significa que ele tem 2 metros e eu posso estabelecer a flecha 0,5. Tá? Vejam que eu estou trabalhando isso no bidimensional. Se eu tiver uma face tridimensional,
eu posso usar ela como referência. Ó, arrastando nessa face aqui, eu vou fazer 0,5 também. Ele fez um arco, ó, na face. Se quiser essa, com essa, ó, eu arrasto, ele usa a face como referência, tá? Então, se eu quiser fazer ela, esse arco tridimensional, eu consigo também. Ah, eu não tenho face, consigo também, gente. Clica aqui e aí sobe no eixo Y, fazer 2, e ó. E aí a questão, ele tá vindo aqui pro eixo X ou pro eixo Y, ou pro eixo X ou pro verde o eixo Y. É pra cá, 0,5. Ó, aqui. Então, eu quero que vocês pausem o vídeo e façam esse exercício. E eu quero, inclusive, isso, arco deitado e em pé, tá bom? Esse arco aqui é o que a gente menos usa, gente. Eu faço para vocês que eu nem sei muito por onde ele passa. Ele vai fazer 3 pontos, ele precisa de... Ele vai fazer a pizza, né? Que a gente chama, tá? E aí, tá vendo que o primeiro ponto é o ponto inicial dele, eu tô dando o ponto final dele, e dependendo de onde eu clico, ele vai fazendo ele mais fechado ou mais aberto, tá? Aqui é a pizza fechada, mas é semelhante a esse outro, esse primeiro arco que eu dei para vocês. Ponto inicial, vou dar um raio de 1, e aí ele me diz que eu quero 45 graus, só que além dele fazer o arco, ele fechou as linhas e já fez a pizza para mim, né? A fatia de pizza para mim. Ok? Então, esses são os principais comandos. E eu vou passar agora uns exercícios para vocês fazerem só baseado nesses comandos. Combinado? É isso, gente. Qualquer dúvida, vou estar disponível no Meet. Tá bom? Tchau, tchau.